Na semana que termina, o Brasil atingiu uma marca trágica. Passou a Itália e se tornou o terceiro país no mundo em que mais pessoas morreram vítimas do novo coronavírus. São mais de 34 mil óbitos no país, que já registra uma morte pela doença por minuto. Há mais de 600 mil casos confirmados da Covid-19. Aqui no Nexo, o César Gaglione conversou com um infectologista sobre o estágio da pandemia e o cenário que se desenha daqui para frente. Enquanto em outros países os números da doença estão em declínio, no Brasil a curva é de crescimento. O país ainda não atingiu o pico da doença e especialistas em saúde pública afirmam que o pior ainda está por vir. Apesar disso, estados e cidades começam a flexibilizar as medidas de isolamento social impostas para conter a Covid-19. No governo federal, o Ministério da Saúde continua sem titular para a pasta, como mostrou Estevão Bertoni. O teste de uma vacina contra o novo coronavírus, desenvolvida por pesquisadores britânicos, vai recrutar voluntários no Brasil. 2.000 pessoas devem receber uma dose imunizante, mas o tempo total de desenvolvimento ainda é longo. As expectativas mais otimistas são de pelo menos 1 ano até uma vacina viável. Embora aglomerações sejam contraindicadas durante a pandemia, milhares de pessoas ao redor do mundo têm participado de protestos e manifestações. Nos Estados Unidos, atos contra o racismo e a violência policial tomaram conta das ruas em dezenas de cidades. O estopim foi o assassinato de George Floyd, um homem negro que morreu asfixiado por um policial branco. A indignação popular se materializou na forma de marchas pacíficas em maioria e destruição em alguns lugares. Também houve forte repressão policial, como mostrou João Paulo Charlot. Ele também contou como a mobilização popular pode afetar as eleições presidenciais do país, marcadas para novembro. Atos em apoio ao movimento americano aconteceram em vários países. Em Hong Kong, manifestantes pediram autonomia da China. O podcast Durma Com Essa falou sobre o cálculo feito pelos participantes que escolhem ir às ruas em meio à pandemia. E a Juliana Domingos de Lima conversou com o professor Silvio Almeida sobre como as manifestações americanas se relacionam com o contexto brasileiro. Por aqui também houve protestos contra o racismo e em favor da ordem democrática. Torcidas organizadas e grupos antifascistas foram às ruas em oposição ao governo de Jair Bolsonaro. O presidente chamou os manifestantes que se auto-intitulam Antifa de terroristas. Aqui no Nexo, Marcelo Rubissec escreveu sobre o papel político de torcidas de futebol. E o Camilo Rocha explicou o que caracteriza o antifascismo no século XXI. Essas e outras notícias você lê no Nexo Jornal. Toda sexta-feira nós fazemos um resumo das principais notícias aqui no Extratos da Semana. Se você gostou, dê um like no vídeo e inscreva-se em nosso canal. E assine o Nexo Jornal.